o curador do meu coração. Deus e Criador de tudo que sou. Eu era o vaso quebrado em tuas mãos, mas olhaste além das falhas e me fez novo outra vez. Ó restaurador de vasos, me deste um novo coração. Hoje entrego minha vida nas mãos do oleiro. Senhor, me rendo a ti. Foi teu amor que me buscou, me trouxe para a tua presença. Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus que nós estamos iniciando mais um programa, A Palavra Aberta, e com o intuito e o objetivo de poder anunciar, contribuir as revelações que Deus tem nos concedido nestes últimos dias, através desta mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, que creio que tem produzido no coração de cada eleito, cada filho de Deus, uma fé para arrebatamento. E nesta programação eu quero abordar aqui um assunto, e nosso tema da nossa programação é sobre o anjo, o mistério do anjo que veio revelar o Apocalipse a João. O mistério do anjo que veio revelar o Apocalipse para o João. Eu quero tomar aqui uma leitura em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, onde está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, se vocês notarem, a Bíblia está dizendo que as coisas escritas neste livro de Apocalipse seriam notificadas a João através de um anjo. E a palavra anjo na Bíblia significa mensageiro. Eu quero ler aqui também uma citação do profeta, primeiramente, sobre o que é o livro de Apocalipse, o significado, o seu propósito. Umbrana diz assim, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo: este livro é usualmente denominado a Revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus através do aparecimento pessoal a um escriba. Então,
o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Porque a própria palavra Apocalipse, na tradução no grego, significa revelação ou desvelar de uma pessoa, o desvelar da obra de uma pessoa. Aí o profeta nos dá a interpretação, o desvelar da obra de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. É isso que o livro de Apocalipse significa. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. Então ele diz aqui que é o único livro em toda a Bíblia que foi escrita pelo próprio Jesus através do aparecimento pessoal a João. Mas quando nós vamos para a própria Escritura, que acabamos de ler aqui, a Bíblia nos dá uma margem, nos dá um entendimento que houve um canal pelo qual Jesus, na prática, usou para poder revelar o Apocalipse para João, porque na prática João representa a noiva. Então houve um canal pelo qual Jesus Cristo usou para que ele revelasse o seu plano de suas obras futuras durante as eras da igreja, e este canal foi um mensageiro, este canal foi um anjo. É o que a Bíblia está falando aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, pelo seu mensageiro, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então Deus teve um canal, e esse canal era um anjo. Um anjo significa um mensageiro. Então nós queremos mostrar nessa programação que este mensageiro foi o 7º anjo, o 7º mensageiro enviado na era de Laodiceia. Queremos mostrar nessa programação que o nome do Mombrana estava dentro do livro de Apocalipse, porque é dessa maneira que nós vemos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando nós nos identificamos com as Escrituras, quando nós reconhecemos nós mesmos, quando nós reconhecemos nós dentro das Escrituras, então nós vemos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então queremos mostrar o nome de William Branham aqui, porque ele é esse anjo, ele é esse mensageiro, o qual, por intermédio dele, o livro de Apocalipse foi revelado. Eu quero tomar aqui uma escritura, na mensagem, melhor dizendo, Gênesis capítulo 24, uma escritura bastante interessante para nós abordarmos esta nossa programação. Gênesis 24 está falando sobre Abraão comissionando o seu servo Eliezer a ir em busca de uma noiva para seu filho Isaque. Eu quero ler apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 24 de Gênesis. Diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, servo representa profetas, um mensageiro. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Então observe, Abraão estava comissionando o seu servo, o mais velho da sua casa. Então Isaque, o servo, o mensageiro do entardecer, o mensageiro comissionado a em busca de uma noiva para Isaque, a Bíblia chamou ele de o mais velho da casa.
E nós cremos que o mensageiro do entardecer, o sétimo anjo, o anjo de Apocalipse 10:7, que é um mensageiro terreno, que é um profeta, é o Eliezer desses últimos dias. Então, se ele é o Eliezer dos últimos dias, ele é o servo mais velho da casa. Pela lógica, não deveria, porque ele nasceu no ano de 1909, no dia 6 de abril de 1909, na última era da igreja. Pela lógica, Martinho Lutero tinha que ser mais velho que ele. Pela lógica, João Wesley tinha que ser mais velho que ele. Pela lógica, aquele pregador pentecostal que começou o movimento na Rua Azusa, trazendo um grande avivamento da restauração dos dons, deveria ser mais velho que ele, pela lógica. Mas por que que a Bíblia chamou Eliezer, o servo mais velho? Se o irmão Brana é Eliezer, aonde está o irmão Brana, então, nas Escrituras? Nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O livro de Apocalipse foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Então, a Bíblia está falando do irmão Brana há mais de 2000 anos atrás. O seu nome é mencionado. Eu quero citar aqui uma citação do profeta. Na mensagem Envergonhados dele, parágrafo 77, ele diz assim: e eu disse, certamente há algo nesta palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que algum personagem ali com o qual tu tratastes, estaria nas mesmas condições que esta minha pergunta. Se alguém fez algo e tu foste procurá-lo sobre isto, então deixe-me encontrar um lugar na Bíblia, se alguém, seja o que for que fizerem, isto sairá do meu caminho, onde eu errei, ou algo que tu quiseste que eu fizesse ou não fiz. Deixe-me ver algum personagem na Bíblia com isto. E eu fechei os meus olhos e simplesmente deixei a Bíblia cair aberta, coloquei o meu dedo em uma escritura, Gênesis 24:7. Eliezer, o servo fiel de Abraão, o servo modelo da Bíblia, sendo enviado para procurar uma noiva para Isaque. Arrepios vieram sobre mim. Então Eliezer, qual que era o ministério dele? Buscar uma noiva para Isaque. Então Mombrana estava buscando uma resposta. Mombrana estava passando por algo. E ele queria saber, da parte de Deus, se havia alguém, algum personagem na Bíblia, que estava passando por aquilo como ele. Então ele fechou os olhos, colocou a Bíblia aberta, com os olhos fechados, colocou o dedo na Bíblia, e o dedo dele parou em cima de Gênesis 24:7, falando de Eliezer, indo em busca de uma noiva, de uma esposa para Isaque. Quando Mombrana abriu os olhos e viu seu dedo nessa escritura, arrepios vieram sobre ele. Então ele disse: seguramente este é meu, este é certo, com o restante de minha mensagem, escolhendo uma noiva. E disse: jure que tu tomarás uma noiva do meio destes, mas vá a meu próprio povo. E ele disse: se a mulher não quiser vir comigo, ele disse, então você está livre deste juramento. Ele disse: e Deus do céu enviará seu anjo diante de você para te guiar. Ele saiu imediatamente e começou a orar, e ele encontrou com a linda Rebeca, que se tornou a noiva de Isaque. Exatamente uma mensagem perfeita, de volta à palavra: vai e apanha aquela noiva, este é um dever, é para isso que estou aqui. Isto é o que eu estou tentando fazer, é chamar uma noiva. Então aqui o Mombrana está nos mostrando que o seu ministério é ir em busca de uma noiva para Cristo, como Eliezer foi em busca de uma noiva para Isaque.
Então Mombrana é o Eliezer dos últimos dias. E o que a Bíblia disse, que nós lemos aqui em Gênesis 24, verso 2? Ele era o servo mais velho da casa de Abraão. Então Mombrana é o servo, o mensageiro mais velho da casa de Deus. Então nós vemos o nome dele aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, o nome do Mombrana estava registrado. Eu quero tomar aqui uma escritura, algumas escrituras, dentro do livro de Apocalipse. Quero repetir novamente aqui o versículo 1, para fazer uma ponte com os demais versículos que eu vou ler. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo. Que anjo é este? Eliezer, como acabamos de mostrar aqui. E pelo seu anjo, mensageiro, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então Jesus Cristo revelou o Apocalipse, revelou as obras futuras nas eras da igreja, através de seu mensageiro terrestre, o seu Eliezer. Quero tomar aqui também Apocalipse capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Este anjo forte é Cristo, é o anjo celeste. Mombrana também chamou ele de o sétimo anjo da constelação, daquela nuvem. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Que anjo que pisou o pé sobre o mar, sobre a terra? O anjo celeste, o anjo forte, o anjo que desceu do céu vestido de uma nuvem. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias. Então aqui vai falar de um outro anjo. Este anjo não é celeste, este anjo é terrestre, é o sétimo mensageiro, é o Eliezer do tempo do fim. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, isto é, quando estiver pregando a sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, a mensagem do sétimo anjo é revelar os segredos, aquilo que foi omitido de João escrever, a voz dos 7 trovões. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. Fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Observe, quem pisa o pé sobre o mar, sobre a terra? Aquele anjo, vestido de uma nuvem, que o rosto brilhava como o sol, que tinha os pés como colunas de fogo, e tinha um livrinho aberto. Então a ordem era para João, um tipo da noiva, tomar da mão deste anjo o livrinho aberto. O livrinho aberto é a revelação dos 7 trovões,
é a revelação do livro da redenção. Agora, através de quem o anjo forte revelou os mistérios dos 7 trovões? Através de quem o anjo forte as enviou a João e a notificou? Através de um anjo terrestre. Então, através do 7º mensageiro, Cristo, Filho do Homem, revelou todos os mistérios de Deus à noiva. Então, aqui nós temos em Apocalipse 10, 2 anjos, um anjo terrestre e um anjo celeste. O anjo celeste é Cristo, o anjo terrestre é o 7º mensageiro, é o William Branham, é o mensageiro do entardecer. É o anjo celeste que é Cristo, através do 7º mensageiro, que é William Branham, revelando a João. Veja o nome do profeta, veja, o servo mais velho da casa de Abraão, da casa de Deus, aqui em Apocalipse, escrita há mais de 2000 anos atrás. Quero citar uma outra escritura aqui, Apocalipse capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, porque as taças da ira de Deus fala dos juízos em plenitude de Deus, quando os anjos derramam as taças, e elas serão derramadas todas de uma só vez, porque trata do juízo de Deus sendo consumado, sendo derramado, e elas são derramadas após os 3 anos e meio da grande tribulação. O que é o derramar das taças? É o juízo de Deus caindo sobre a terra por rejeitar a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela foi propagada, ela foi pregada, ela foi anunciada através do ministério de 7 mensageiros. Então, ao rejeitar a misericórdia, a mensagem de Deus através dos 7 mensageiros, era rejeitar a misericórdia. Quando a misericórdia é rejeitada, não resta nada senão juízo. Então, os juízos de Deus, eles vão ser derramados em plenitude no Armagedão, por rejeitarem a misericórdia por 7 eras, ou seja, rejeitar a mensagem dos 7 anjos. Então, Mumbrana é um dos 7 mensageiros. E veio um dos 7 anjos, isto é, o 7º, que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quem é este anjo? Aquele mesmo anjo de Apocalipse 1, verso 1. É o 7º mensageiro, é o Eliezer. Porque na prática, irmãos, nós só sabemos sobre o mistério da Babilônia, nós só sabemos quem é a Babilônia mistério, quem é esta mulher, quem é esta grande prostituta assentada sobre o 4º e último império, que é Roma, por causa da mensagem deste anjo. E este anjo é o 7º mensageiro da era de Laodiceia. Agora eu quero tomar Apocalipse capítulo 21. Veja que esse anjo revela sobre a grande prostituta, em Apocalipse 17. Aqui, este mesmo anjo, em Apocalipse 21, versículo 9, vai revelar sobre a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Veja que a Bíblia vai citar vai usar as mesmas expressões de Apocalipse 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos, Apocalipse 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças,
cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é este anjo? Quem foi preparar uma noiva para Isaac? Eliezer. Com quem o Mombrana se identificou, que nós lemos na mensagem Envergonhados dele? Com Eliezer. Não foi o Mombrana, não foi o profeta que nós lemos, que se identificou com Eliezer? E este é o ministério, que esta é a sua mensagem, em ir em busca de uma noiva, chamar uma noiva para Cristo, que é o nosso Isaac nesses últimos dias. Quem veio preparar uma noiva para Cristo? Quem revelou que a Nova Jerusalém é a noiva de Jesus Cristo? Então, quem é este anjo aqui? É o Mombrana, o 7º anjo, o 7º mensageiro. Então, este é o mistério deste anjo de Apocalipse 1, versículo 1. É o mensageiro, o canal, o qual Deus usou para revelar todos os mistérios de Apocalipse. Veja, e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Quem nesta era nos revelou que haverá o arrebatamento? Quem nesta era o Filho do Homem usou para revelar sobre a ordem da segunda vinda, sobre a ordem da ressurreição, sobre a ordem do grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias? Quem revelou para nós os mistérios das eras da igreja, o mistério dos 7 selos? Qual canal Deus usou para revelar o mistério das trombetas, das taças? Foi o 7º anjo, o 7º mensageiro. Então este anjo, o qual a Bíblia menciona em Apocalipse 1, versículo 1, o qual por intermédio dele, ele notificou a João a revelação de Jesus Cristo. Quem é este anjo? O 7º mensageiro. Eu quero usar mais uma escritura aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Observe isso aqui. Ao entender isso aqui, nós entendemos quem somos nós. Porque dentro do livro de Apocalipse nós temos 3 personagens aqui, muito importante para nós. Nós temos Jesus Cristo, nós temos o anjo mensageiro, que é o profeta, e nós temos João, que representa a noiva, que viu todo o plano da redenção. E disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo mensageiro para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. E anjo é esse por quem temos tido a revelação de coisas que hão de ser do plano da redenção, através de quem nós tivemos a revelação da imagem que será erigida a besta, do Concílio Mundial de Igreja, através de quem nós tivemos a revelação do propósito dos 3 anos e meio da grande tribulação, do Amargedão, do milênio, novo céu e nova terra. Veja, aí no verso 7 diz assim: eis que
em breve vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. Então veja, William Branham não é Jesus Cristo. William Branham não é o Filho do Homem. William Branham é o mensageiro do Filho do Homem. Você observa que aqui em Apocalipse, João se prostrou aos pés do anjo que o mostrava as profecias deste livro para o adorá-lo. Você nota que nós estamos vendo muito desse espírito nesta era, tentando adorar o Branham, tentando fazer de William Branham um Deus, tentando fazer de William Branham a Jesus Cristo. Existe até uma doutrina que o novo nome é Branham, tentando fazer de Jesus Cristo William Branham. Por isso que nós vemos esse espírito das pessoas tentando adorar William Branham, porque isso há de acontecer. Já estava registrado nas páginas do livro de Apocalipse há mais de 2000 anos atrás, que João ia se prostrar a este anjo que lhe mostrou o Apocalipse para o adorar. Aí no verso 9, o anjo, o profeta, vai dizer assim: e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. A palavra conservo significa profeta. Então vamos ler a tradução do sentido da palavra. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou profeta teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, o Branham não é Jesus Cristo, o Branham é o mensageiro de Jesus Cristo. Ele é este anjo, qual Deus, Cristo, usou para revelar o livro de Apocalipse a nós. Então, por isso que nós falamos que William Branham, o Eliezer do tempo do fim, é o servo mais velho da casa de Deus. Como? Se Lutero nasceu primeiro que ele, se John Wesley nasceu primeiro que ele. Mas veja, a Bíblia já estava falando a seu respeito há mais de 2000 anos atrás. Então ali estava a teofania dele. Veja, eu quero citar aqui para nós encerrar nossa programação a mensagem à era de Laodiceia. A era de Laodiceia, página 291, nós vamos encerrar por aqui nossa programação. O profeta diz assim, em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta, ele terá o ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, esta pessoa que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. Então, este anjo de Apocalipse 10:7 não é um ser
celestial. Por isso, nosso tema nessa programação é o mistério do anjo enviado para revelar o Apocalipse para João. E o livro de Apocalipse significa a revelação ou desvelar da obra de uma pessoa, que é Jesus Cristo, nas futuras eras da igreja. Então o ministério desse anjo, deste mensageiro, é revelar o plano das obras de Cristo na igreja. É isto que significa o livro de Apocalipse. Então este anjo é um profeta, este anjo é um mensageiro, este anjo, ele veio preparar uma noiva para Cristo. Veja, agora, esta pessoa que neste versículo é chamada de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13. Veja bem isso aqui. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13. E o sétimo, de mesma ordem, está em Apocalipse 11:15, onde ele toca a sétima trombeta. Este aqui em Apocalipse 10:7 é o mensageiro da sétima era e é um homem. Então eu quero abrir um parênteses aqui, talvez em uma outra programação nós estudemos a festa das trombetas. Quero abrir um parênteses aqui, não é meu assunto, mas para que possa ajudar alguém na fé, os 7 anjos que tocam as 7 trombetas não são os 7 mensageiros enviados às eras da igreja. Porque o Mombrano está falando aqui que o 7º anjo de Apocalipse 10:7 não é um ser celestial, é um profeta, é um homem. Mas o anjo que toca a 6ª trombeta em Apocalipse 6:13 é um ser celestial, é um anjo celestial. De igual ordem, o que está em Apocalipse 11:15, que toca a 7ª trombeta. Então não tem nada a ver com os mensageiros das eras. São seres celestiais. Então o profeta está separando. Mas o de Apocalipse 10:7 é um homem, é um profeta. Que é o nosso assunto dessa programação. Veja, e ele deve trazer uma mensagem de Deus. E a sua mensagem, o seu ministério, irão cumprir o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como profeta, porque ele é um profeta, porque ele é um profeta. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram, em Apocalipse 10, do 3 ao 4. Então ele cita Apocalipse 10, do 3 ao 4. Então a mensagem do 7º anjo é revelar os mistérios dos 7 trovões. Então é um profeta, é um homem. Então este é o anjo pelo qual, por intermédio dele, Jesus Cristo revelou todos os seus segredos à noiva. Que Deus te abençoe, que esta programação possa somar na tua fé e até a próxima programação. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo, Senhor, ao ver o que tua graça pode fazer. Tu me resgataste.
te adorar. És tu quem sara meu coração. Nada se compara